É do gás, isso é péssimo. Aí Mas você prefere ser pobre e saudável? Ou você prefere ser rico pobre saudável. com esôfago não sei como? Não, Pobre saudável, tá bom. Polêmica! Pobre e saudável. Primeiro que pobre e saudável O casal tá discordando aí a confusão, meu amigo. Aqui eu aumento, mas não invento. Polêmica de Primo Rico e Maíra Cardi. falou a doutora Maíra Cardi. Riqueza dos influencers. Você vai conferir a mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro, que é o famoso primo rico. Cavalo, de bicicleta, jogando tênis, beach tênis, golfe, brincando na fazendinha, correndo, explorando todos os lagos ali da região, fazendo as trilhas, piscina de ondas, o spa, academia. É tanta coisa. Mas pra gente, o mais importante não são todas essas coisas, não é a estrutura apenas. É ter um lugar pra desacelerar, pra ficar junto e transformar esse tempo nosso em memória. As esquadrias, a gente consegue conectar tudo. E tem duas poltronas que são muito aconchegantes aí, essas poltronas beijinhas, né? Tem esses sofás também. É impressionante, que dá um aconchego, você liga ela e não só esquenta, como fica muito bonito também. E toda a sala, ela é ampla e ela tem muita madeira. Um dos grandes motivos que a gente pegou a casa foi isso. A gente sentia muita falta de um lugar para nossa família poder aproveitar mais. Olha que legal. É o Primo Rico, empresário influenciador que é casado com Maíra Cardi, a coach de fitness. Summer ficou... Olha! Ó, vamos subir. Caraca, meu! Olha essa Você que foto, parte, aqui, isso é uma olha sala? as fotos. A gente tem essa sala entre os quartos, né? São 5 suítes aí e a gente decorou com muitas fotos da família, de todo mundo. Minhas, dos meus pais, filhos, família, todo mundo. E tem um sofá grande, bem aconchegante, onde eu imagino todo mundo meio que deitado, assistindo alguma coisa ali, às vezes antes de ir pro quarto. A mansão custou somente apenas 45 milhões. Ela fica na Fazenda Boa Vista. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, Quarta que Sofia. coisa mais linda! Eu amei! Deus, que incrível! Eu amei, filha! Cadê? Mostra Eu mais. amei. O que dizer desse quarto? Conta, é lindo! Meu Deus, o que é esse desenho que eu tô vendo na parede aqui? Sabe quem são elas que você pediu? Caramba, que coisa gostosa, filha. Adorei. Nossa. Bem Amei. delicada. Amei. Muito lindo, filho. Eu adorei. É todo rosinha. E pior que tá uma tendência, né? A galera fazendo esses desenhos, né, dentro dos quartos, né? Ficou bem delicado, bem simplesinho assim, mas uma cara também de aconchegante. Gostei. Tem um colega meu que ele sabe desenhar. Aí ele fez o desenho do quarto da filha dele. Ai, que lindo. Ficou massa assim, velho. Agora o bicho é bom, né? Esse é o quarto de Eloá e a gente mudou o papel de parede, colocou brinquedinhos, né? Você tem todos esses apoios que são muito importantes, né? Deixa o quarto bonito. A gente pintou muitas dessas paredes. A gente trouxe um artista incrível. Ele desenhou muitas plantinhas, ele deixou casinhas, né? Você tem até um cesto de roupas ali para facilitar. E olha que legal, a gente colocou uma foto da família também aí. Muito bom. E a gente também... O cesto de roupa, esse abajur, essas coisinhas. Se você quiser, a gente pode deixar um link aqui para você, que você vai encontrar tudo barato, tudo no precinho. É o link da Shopee. Deixa esses produtinhos na promoção aqui na descrição do vídeo. Isso, você pensou daí, encontra aqui na descrição. Tanto para ela, né, para Eloazinha, quanto para babá. E é uma cama toda protegida, para que ela não caia. E muito, muito gostosa, né? Um colchão novinho, almofadas que a gente fez sob medida, até com o brasão da família. E olha ali no fundo, né? Você tem os cavalinhos e a pintura, bem bonito. E por mais que ela não vá usar todo o banheiro agora, o banheiro ele é todo decorado, né? Então ele é todo de travertino, ele é espaçoso. E eu tenho certeza que ela vai amar esse quarto. E não amaria, hein? O quarto dela é o tamanho da casa da gente. A criança nem anda ainda, mas já tem um banheiro só pra ela, né? Uma cama gigante, não é nem berço, é uma cama. Aí veio de berço, não, aí veio da cama. Veio da cama. Significou a palavra vem de berço.
Olha a carinha dela olhando. Seu quarto, A filha. carinha dela olhando. Olha o seu quarto. É o seu quarto. Esse é o seu quarto. E ela você sem entender gostou? nada. Ela quer ver, ó. Ela quer ver. Olha que lindo seu quarto. E aí, a gente tá indo pra área externa agora. Olha, com janela panorâmica. Tudo bem amplo. Sabe o que é aqui, filha? Aqui é a horta. A gente vai ter uma horta em casa aqui. Ai, que maravilha. É aqui a horta. Aqui. Ó, aqui a gente tem várias árvores, né? Cada uma dá uma fruta. E a gente vai começar a montar a nossa hortinha aqui. Então, muitas coisas da casa, a gente vai usar ingredientes do nosso quintal, do nosso jardim, né? E a gente queria muito isso. A gente queria muito que a nossa filha pudesse pegar as frutas no pé, né? É interessante, né? Essa questão de horta orgânica, né? Orgânica, é mais saudável, né? Sem muito agrotóxico, que vai prejudicar a saúde. Ali, tudo naturalzinho, muito bom. Mas eu nunca conheci um condomínio como esse, sabe? Eu imagino os momentos que a gente vai viver lá em família. Você tem um hotel fazano lá dentro, você tem bares lá, você tem um mercadinho muito bacana, você tem 2 campos de golfe, você tem a hípica, né? Você tem um heliponto impressionante, talvez um dos melhores da América Latina. Você vai ter o Einstein, que vai abrir lá muito em breve. Piscina de surf, que é impressionante para as crianças brincarem. Tem uma praia, você tem noção? Uma praia. Tem quadra de tênis, eu nem sei dizer quantas, 30, 40 quadras de tênis, não tenho ideia. Então é um condomínio realmente muito bacana, muito seguro. Eu tenho certeza que as nossas crianças vão crescer felizes, se divertindo e com muita segurança também. Eu fico pensando quanto que não deve ser a taxinha de condomínio desse brinquedo aí. O IPTU, porque para você bancar toda essa estrutura, meu amigo. E sem contar que essa casa eles só se mudaram para aí porque a outra mansão ainda tá de reforma, a mansão de 40 milhões que compraram de Neymar. Eles têm uma mansão, né, que é lá em Alphaville, né? Que eles compraram de Neymar e agora foram para essa outra mansão aí. Enquanto a outra ainda tá em reforma. A galera não brinca não, viu? A brincadeira da turma de gente grande, a brincadeira de comprar mansões. Agora bora ver a área gourmet. O café é muito gostosa, sabe? Então dá pra você fazer vários cafés muito mais gourmet, um momento especial, assim. E nesse ambiente, enquanto a gente faz um churrasquinho, a gente tem um vidrão, né? Que tem essa integração com o ambiente lá fora. Aqui é o coração da casa, essas pedras moleiro ficaram incríveis, né? Elas combinam com essa madeira no teto. E o café da manhã, ele é servido em cima dessa grande bancada, sabe? Então todos nós ficamos muito integrados. A gente consegue ver a natureza de todos os lados. Eu tenho certeza que a gente vai ver momentos muito bons aí nesse canto. Mas e aí? Você, qual que você prefere? Você tivesse dinheiro para comprar a mansão, você comprava ela assim, nessa mansão estilo da madeirada mesmo, você gastava esses 45 milhões esse estilo ou um estilo mais neoclássica, um estilo mais tipo como se um chateau francês. Tu já viu um chateau francês como é que é? Não acredito, você ainda não viu? Porque se você não viu, a gente vai estar deixando aqui para você no card, depois tu toca aqui e vê aqui embaixo, depois que assistir esse vídeo, né? Aí você conhece como é um chateau francês e você faz a comparação. A piscina é inteira de travertino. Só que aqui tem uma jacuzzi. E essa piscininha. jacuzzi, é onde eu mais gosto. Eu adoro ficar na jacuzzi, né, mano? Em casa eu uso direto também, a gente tem lá no banheiro. Gosta de coisa quente. Então eu gosto de ficar aqui, jacuzzi, de boa e ouvindo um sonzinho. Se tiver assim, melhor, porque se tiver assim, sol, melhor, não dá pra você, né, amor? Não dá pra mim. Aqui a gente tem as cadeirinhas de tomar sol, então a Maíra, ela, desde quando a gente começou, o sonho dela era, eu adoro tomar sol, eu preciso tomar sol, ela queria viajar só pra tomar sol, e agora a gente tem uma casa pra tomar sol. E aqui a gente tem a nossa quadra de tênis. Pô, olha que maneiro. Inclusive a minha esposa prometeu que vai começar a jogar tênis agora. E aí a gente tem aqui uma quadra de saibro, que é uma quadra, na minha visão, que é melhor para jogar, especialmente quando você vai ficando mais velho, por causa do joelho, né? Então você vai tendo mais longevidade. E a ideia minha é, cara, quinta, sexta, sábado, domingo jogar tênis. Já deixou agendadinho, né? Já deixei agendado.
E aí, como é uma coisa de vir com a família, Eu preferia jogar queimado aí. Já reunir a galera, todo jogar bola no outro. Eita, ia ser massa. Depois tipo um gava de todo barrento aí dentro da piscina. Blá! Top. Pronto. o que a gente está pensando é assim, a gente vai deixar, por exemplo, o professor de tênis 2 horas por dia de manhã, porque a família inteira joga, brinca, reveza, entendeu? Então esse é um pouco da ideia. Aí, ó, aqui eu queria que vocês mostrassem a casa, porque o que é bacana? Eu me imagino jogando e acompanhando a minha família, sabe? Então eu imagino a minha família tomando um café da manhã ali, umas pessoas na piscina, uma galera acordando, sol, e eu aqui jogando tênis. Eu imagino um pouco dessa coisa, sabe? Eu também Desde quando sempre me senta, você já imaginei fala de assim. tênis. E Isso aí? é incrível, sabe? É lindo. Você já se imaginou assim também? Acordar, a família comendo, ele na piscina, depois no tênis. Mas eu jogo tênis todo dia, tu não vê não? É mesmo, né? Eu jogo aqui no Tênis cantinho. no cantinho ali, né? Quando eu chego do trabalho, eu jogo tênis. Depois eu pego o tênis de volta pra correr, aí jogo tênis aqui de novo no cantinho. Todo dia eu jogo tênis. É verdade. Um hábito que é tomar café direto. Então aqui, você imagina só, esse cantinho é um cantinho onde geralmente vai ter um bolinho, né? Você tem um café, você tem as cápsulas de café pra gente escolher. Então eu venho, faço um cafezinho, aí tem umas aguinhas aqui. Mas eu acredito que esse hábito do café, acho que é quase todos Quase os brasileiros. todo mundo, Né? viu? Você não tá sozinho não, meu amigo. Hoje, você sabe que lá no escritório, sempre que vai alguém pra pedir água, pra pedir água não, pra fazer reunião, eu sempre pego uma garrafa de água. Eu pergunto, você quer com gás ou sem gás? E os mais simples pedem água com gás. Não é porque eles não sabem o mal que faz. Ah, que isso. Oxe, uma das coisas que mais faz mal, porque o esôfago, ele precisa ficar assim, aquele negócio que faz tipo refluxo, que fica, é do gás, isso é péssimo. Aí Mas dá você um prefere ser pobre e saudável? Ou você prefere ser rico pobre saudável. com esôfago, não sei como? Não. Pobre saudável. Tá bom. Polêmica! É pobre e saudável. Primeiro que pobre e saudável O casal tá discordando aí, a confusão, meu amigo. Aqui eu aumento, mas não invento. Polêmica de Primo Rico e Maíra Cardi. falou a doutora Maíra Cardi. Ela disse que prefere ser pobre e saudável. E aí? E o que é que vocês? você prefere ser um pobre saudável ou um rico Não tão saudável. não tão saudável? Comentem. Eita. Tá bom. Aí, qual que é o negócio? Aqui a gente tem, isso que eu achei muito legal, a casa, ela separa bem as coisas, então a gente consegue ter um espaço nosso aqui na sala. E pra lá daquela porta é a cozinha, e pra lá da cozinha tem o quarto de funcionário, as coisas todas, né? Então a gente fecha aqui, e aliás tem a adega também. Ó, a gente não trouxe... Uma mini adega. Uma mini adega. A gente não trouxe Comparada todos à os vinhos. sua adega lá Desculpa, por de favor. Alphaville, é uma mini adega. Mas, por exemplo, aqui tem uns vinhos bem legais pra gente comemorar. Eita. Ó, por exemplo. Fez ela Rapaz. Olha esse vinho aqui, pra né, segurar a xícara dele. Eu tô achando que tá um clima aí. Depois que desligar a câmera, o negócio vai Deixa eu ser. passar uma informação. Essa mansão, essa mansão não. Eles casaram com separação. Como Comunhão de bens. Comunhão de bens. Foi igual a gente Tá aqui. explicado. Mas não tem nada, então não divide. Não. Eles geralmente têm algo. Vai dividir as dívidas. Pronto, a separação é essa. Vamos ver a adega. Esse Petrus. Isso daqui é um vinho impressionante que eu ganhei de presente do Brunet. E eu tenho uma coisa muito legal. O Brunet me entregou... Olha, para quem entende de vinho, esse é de uns vinhos tintos mais caros, raríssimo, que pode variar de 30 mil a 60 mil. Ou seja, tu compra um carro só com essa garrafinha aí de vinho. Mas qualquer coisa você pode beber um carreteiro e achar que é piloto sair por aí. Segurou muito no mundo dos vinhos. Olha, ele me deu aqui um Chateau Margaux de 1990, que é minha data de nascimento. E esse daí, sabe quanto é? Vai de 11 mil a 15 mil reais. Dá pra você? Que atende. Beber e cair os dentes, mano. É uma tradição você não te dar um presente pra alguém com um vinho da safra da data de aniversário. E tem um vinho
que eu tô esperando pra tomar. Aqui, ó. Olha esse daqui, ó. É um Petrus de 1981. Cara, isso daqui é uma loucura, assim, absurda. E esse aí é 20 mil reais, meu amigo. E aí? Te atende? Entendi. Absurda, tá? Absurda. E aqui tem. Eu só digo uma coisa, essa adega desse bicho aí deve estar valendo uns R$500 mil aí. Eu acho que vale mais do que essa mansão dele aí. Com certeza, Ah, né? não, a mansão foi 45 milhões. É. A banheira, Olha do casal. onde o casal vai se banhar. Os pombinhos. Tá vendo lá a banheirinha e cabe ele. Rapaz, eu achei tão pequena aquela banheira. Esse pé direito aí, ó. E ele todo posudo com uma xícara de café. E a gente conseguiu realizar. E agora a gente vai viver esse sonho. Porque você que nos segue, nos acompanha por aqui. A mansão é lindíssima, o valor realmente vale a pena para toda aquela extensão da casa toda, né? São várias suítes, o quarto das crianças ficou belíssimo. Eu só achei um pouco estranho a relação dos dois ali. Ele parecia que ela não estava tão à vontade, ele estava mais soltinho e ela estava mais contida. Achou? Achei, eu gostei também, eu gosto dessa mansão estilo assim, amadeirado tal, dessa influência, né, da madeira. Agora me surgiu uma dúvida, porque para ser mansão, a casa tem que ter assinatura, e eles não mostraram nenhuma assinatura. Eles preservaram o nome da pessoa. Foi, mas aí para ser mansão tem que ser assinado por um arquiteto, tem que ter um nome, viu, meu amigo? A gente tem que saber disso aí. E também tem que ter uma metragem, né, de pelo menos de 1.000 metros quadrados. A gente também não soube o tamanho, mas assim, um condomínio, né, de luxo. E a gente já viu que é gigantesco, deve ter muito mais que isso. Essas informações é o que menos importa. Mas como eu prometi, eu disse que ia deixar para vocês ver o Chateau Francês no coração de São Paulo, apresentado por Mônica Poplavski. Se você não conhece esta pessoa, você tem que conhecer, que a gente vai estar deixando o link aqui para você. Agora aí, você pode clicar aqui e assistir essa arquitetura francesa, a influência francesa, tem todos os, detalhezinhos, vocês precisam ver. E isso tá show de bola. Clica aí e confere. E não te esquece, te inscreve aí. Beijos E Caio. E Edili. Valeu, até a próxima. Tchau.